Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Saudável. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vingança. O que a Bíblia diz sobre isso? Primeiramente, para falarmos sobre esse tema, vamos definir de fato o que é vingança segundo o nosso dicionário. Segundo o nosso dicionário, vingança é a ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano, uma afronta causada por essa pessoa. Então, é alguém que usa o ato de se vingar para causar um dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar essas três coisas: ofensa, dano ou afronta causada para esta pessoa. A vingança na história, ela vem desde os primórdios antigos. E a história vai falar sobre o famoso Código de Hammurabi. Para quem já estudou história sabe que o Código de Hammurabi foi escrito em 1800 a.C., na Mesopotâmia, que eram os povos que viviam entre os rios. Ele foi escrito pelo rei Hammurabi. O rei Hammurabi, ele cria um conjunto de leis, das quais continha a lei do talião, que era a lei da retaliação, e nessa lei do talião vinha a famosa expressão olho por olho, dente por dente. Essa lei ela consistia em que o agressor fosse punido em igual medida do sofrimento que ele causou. Então a questão da vingança, a questão vem desde os primórdios antigos. E a Bíblia vai nos mostrar exemplos de pessoas que tomaram essa atitude de vingança. Eu separei aqui 3 exemplos, existem mais, mas 3 exemplos para que a gente possa entender um pouco sobre esse assunto. O primeiro exemplo é de Diná. Essa história está registrada em Gênesis capítulo de número 34. Diná era filha de Jacó, irmã de José. Diná foi abusada sexualmente por um dos filhos de Siquém. Posteriormente, esse abusador ele tinha intenção de se casar com Diná. E ele, com a sua família, vai até Jacó pedir permissão para que haja uma união entre os povos. Só que os irmãos de Diná, a saber, os 12 filhos de Jacó, eles tinham um plano sobre isso. Então eles falaram que tudo bem, que aceitariam esse casamento, mas tinha uma condição, uma cláusula para que esse casamento acontecesse. É que os filhos de Siquém fossem circuncidados. Todos os siquenitas deveriam ser circuncidados. A circuncisão era um sinal do povo de Deus, do povo de Jacó, a sua família, né? Desde a época de Abraão. Os siquenitas aceitaram essa proposta. Só que tudo não passava de um plano dos filhos de Jacó. E depois que todos os siquenitas eles foram circuncidados, quando estavam ainda se recuperando, no momento que era imprevisível, no momento de dor, então os filhos de Jacó invadiram a cidade e mataram todos eles. Esse aqui foi um verdadeiro gesto de vingança pelo abuso da sua irmã Diná. O segundo exemplo que podemos falar também da Bíblia é o exemplo de Sansão. Sansão sai da sua tribo de Dan e vai até os filisteus para casar-se com a filisteia. Só que nesse casamento misto entre o povo de Deus e o povo dos filisteus, há ali um desentendimento por conta de um enigma. Sansão mata alguns homens, né, por conta do seu enigma, e ele sai da cidade. Só que quando ele retorna, os filisteus já tinham dado a sua esposa para outro homem. E então ele fica muito bravo com aquela situação e ele sai destruindo as plantações dos filisteus e matando alguns. Toda essa vingança de Sansão teve um ponto negativo, porque depois que ele faz isso, os filisteus vão lá e matam a sua esposa e o seu sogro. Então esse aqui é o segundo exemplo
de uma vingança na Bíblia. O terceiro exemplo disso é também João Batista. Está registrado em Mateus capítulo 17 ao versículo 19. João Batista, ele pregava a verdade. E ele pregava contra o rei Herodes. Ele dizia: Herodes, não é lícito possuir a mulher de seu irmão. E por conta disso, Herodes mandou prendê-lo. Embora que Herodes não mandasse matá-lo, porque temia por ele ser um profeta. Só que Herodias, mulher que Herodes roubou de seu irmão, ela sentia uma grande raiva da vida do profeta. Então ela queria de qualquer forma se vingar. Foi então que ela conseguiu persuadir ao rei, através da sua filha, para que pudesse arrancar a cabeça de João Batista. Aqui é um exemplo clássico de uma vingança. E entre outros exemplos que a Bíblia vai registrar sobre vingança, especialmente também no ministério de Jesus. Quando ele pregava, quando ele ensinava a verdade, os fariseus tentavam de todas as formas matá-lo como um gesto de vingança. Mas o que Deus diz sobre a vingança? Deus vai falar em Deuteronômio 32 e 25. Ele diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. Deus está dizendo para nós em todos os âmbitos: a vingança é somente dele. A vingança pertence a ele. O homem não tem o poder de se vingar, porque a vingança é de Deus. Agora nós precisamos entender o que significa essa vingança ser de Deus. Porque Deus, a vingança de Deus é movida por justiça. Ou seja, Deus, ele age como um justo juiz que pune os transgressores da sua lei. Então Deus, ele age com justiça. Já a vingança humana, ela é movida pelo ódio. Enquanto a nossa é movida pelo ódio, a vingança de Deus, que é um ato punitivo, ela é movida por justiça. Então a diferença entre a vingança de Deus e a vingança humana. Jesus também falou sobre vingança. E Jesus cita a lei do talião, o código de Hammurabi. Ele fala lá em Mateus 5, 38 ao 48, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Ele cita na íntegra o texto antigo de Hammurabi, da lei de talião. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, se alguém te ferir na tua face, dê também a outra. Olha o que Jesus está dizendo para nós aqui. Há-se no meio evangélico a famosa vingança gospel. Por que eu coloquei esse título? Porque no meio evangélico há essa interpretação: mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu não posso fazer mal a ninguém, eu não posso tocar em ninguém. Só que há algumas frases, alguns jargões que mostram que o interesse de muitos crentes é realmente se vingar. Como, por exemplo, tomara que o fulano passe por isso. Esse é um desejo de vingança. Ou alguém quando diz, vou colocar o fulano nas mãos de Deus, também está falando de um desejo de vingança. Ou então, vou orar. Essa aqui é a famosa oração contrária. O que é a oração contrária? É as pessoas que oram para que outras pessoas se deem mal na vida, para que outras pessoas tropecem, para que outras pessoas se arrebentem. É a oração contrária. Deus não ouve esse tipo de oração. Deus não escuta esse tipo de oração. Em hipótese alguma, Deus vai atender a esses pedidos de destruição de alguém por conta de motivos fúteis. Deus não ouve esse tipo de oração. E mais que tudo, existe aí uma famosa música gospel, né? Que é o ápice da vingança. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Aqui é um ato vingativo, né? E a Bíblia vai nos trazer respostas sobre isso. Provérbios 24, 17. Quando teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele te opressar, não regozije o
teu coração, para que o Senhor não veja e seja mal aos seus olhos. Deus está falando, olha, quando o teu inimigo cair, não se alegre. Quando ele tropeçar, não se alegra o teu coração, porque Deus vai ver isso de forma mal. Deus não vai se agradar dessa atitude. Jesus também vai falar sobre isso. Mateus 5, 43 ao 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mais uma vez, Jesus está citando as leis antigas. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é muito fácil, né? Amar meu próximo e odiar meu inimigo. Porém, eu vos digo, Jesus está dizendo, eu vos digo, eu estou dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o que Jesus está falando aqui, meu irmão. E dentre isso, eu quero agora, depois de citar aqui exemplos da Bíblia e o que Deus diz, o que Jesus diz, eu quero também falar aqui do ponto de vista psicológico e comportamental. Especialistas nessa área, né, que analisam a questão do que acontece com o ser humano com um sentimento de vingança dentro de si, eles vão dar pelo menos 5 razões para você não deixar que esse sentimento adentre o seu coração. Primeiro, a primeira razão, porque a vingança é um estímulo ao crime. Porque aquele que busca se vingar, ele vai criar dentro do seu coração um desejo de vingança, um desejo de violência, um desejo de cometer até mesmo um crime. Porque é isso que o ódio faz com o coração do ser humano. O segundo é que a pessoa simplesmente não dá para ser feliz. Uma pessoa que busca por vingança, ela nunca vai conseguir ser feliz. Ela não vai obter, de fato, um sentimento de felicidade. Terceiro, a vingança em si é um poço de doença. Por quê? Porque a vontade de se vingar gera vários males, como, primeiro, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, que é o chamado TOC. Então, essas doenças elas vão ser ocasionadas pelo desejo ardente de vingança no coração de alguém. Um quarto, isolamento social. Uma pessoa que busca por vingança, ela vai ter fobia social, ela vai se afastar dos familiares, vai se afastar dos amigos, também pelo fato de achar que ela vai ser enganada novamente. Em quinto, uma pessoa que busca vingança, ela não vai ter um futuro nada legal. Porque depois que ela conseguir se vingar, ou tentar várias tentativas de se vingar, será que ela vai dizer que isso realmente valeu a pena? Isso realmente me trouxe paz e felicidade? A não ser que a sua mente se tornasse a mente de um psicopata, a mente de um assassino, para você sentir paz em fazer mal a alguém. Mas será que valeu a pena tudo isso? Para concluir esse assunto, eu gostaria de falar uma experiência pessoal. Meu pai foi morto, esquartejado, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu tenho 2 irmãos, né? E a gente cresceu falando sobre se vingar. Ter um período que a gente pudesse retribuir na mesma moeda o que esse senhor fez com o meu pai. A gente cresceu com esse sentimento. Só que eu não permiti que esse sentimento ele estivesse dentro de mim. E quando eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, eu estive de frente com esse senhor. O senhor que tirou a vida do meu pai, o senhor que não permitiu que eu tivesse um pai. Eu estive de frente com ele, mas graças a Deus eu não tive nenhum sentimento de vingança, um sentimento de ódio, de retribuir, porque eu não permiti que isso estivesse dentro de mim. Então, se por acaso você deseja o mal de alguém, se por acaso você deseja se vingar de alguém, retire esse sentimento de dentro de você. Se você não tem forças, peça a Deus para que arranque esse sentimento, porque é Deus que irá retribuir cada um segundo as suas obras. É Deus quem vai fazer, não somos nós. Não somos nós que temos o poder de fazer algo, é Deus que pode fazer. Então entregue isso na mão de Deus, deixe que Deus faça, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, não segundo o que a gente quer, mas conforme o que Ele quer. E não permita que esse sentimento destrua a sua vida. Muitas pessoas são destruídas por conta desse sentimento e acabam isoladas, sozinhas, virando pessoas amargas, solitárias.
Então entregue o sentimento para Deus, e perdoe se for preciso perdoar. Esta é a minha palavra, que Deus em Cristo te abençoe.